Que momento você falou assim, vou ser médico? Então, legal isso aí. Eu tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. Você é o do meio. Eu sou do meio. O irmão do meio é o problemático mesmo? Ou não? Na verdade, fala que ele não sofre tanto igual o primeiro, porque as portas já foram abertas, apesar que era uma irmã, então o caminho é não é a mesma porta. Uhum. Mas ele também não é tão aliviado igual a mais nova. Então, assim, foi tranquilo para mim. Ainda mais como homem, né? Daí você dá uma quebrada no processo. Então, foi bem bacana. E eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos de idade. E ele meio que deixou como um legado para minha avó, um legado, uma missão, na verdade. Falei assim, esse menino, eu quero que ele vire médico. E eu acho que minha avó falou aquilo desde sempre na minha cabeça, e eu sempre fui um bom aluno, um bom estudante, o cara mais esforçado, que ganhava estrelinha dourada quando estava lá na 5ª série, 6ª série. E eu acho que meio que naturalmente eu nem questionei esse caminho. E como não tinha nenhum médico na nossa família, e nós estamos falando isso de meu pai há uns 35 anos atrás ou mais, então a medicina ainda tinha todo um glamour naquela época, né? Eu acho que para a maioria dos pais, independente se o cara virou hoje advogado, falou assim, você pensou em ser... Meu pai queria que eu fosse médico, né? Então eu acho que meio que para honrar esse sonho e desejo do meu pai, isso meio que eu absorvi isso de uma forma que eu nunca questionei e foi natural para mim a escolha de prestar medicina e ser médico. Você foi em Goiânia? Você tem que escolher uma capital, né? Naquela época. Na verdade, eu fiz o ensino médio até 15 anos, eu morei em Iporá, como você está falando, na cidade de, na época, 30 mil, hoje 45 mil habitantes. E depois do ensino médio é normal a gente ir para uma cidade, uma capital, né, no caso Goiânia, e lá eu finalizei e prestei vestibular lá, e medicina, como é um curso, ainda é um curso muito concorrido, mas naquela época não tinha tantas faculdades igual hoje, era muito menos, e era faculdade federal, então você sai prestando, né? Tinha até uma indústria disso, né? Dos cursinhos, excursões, a gente pegava ônibus, ia para um estado, para outro, mas o foco era São Paulo, Uberlândia e Goiânia. Eu prestei umas 3, passei na Federal de Goiânia e resolvi fazer Federal de Goiânia, porque isso era meio que uma estrela também para você colocar no peito. Eu fiz Federal, né? Sim. Então foi bacana. Agora, você cursa medicina por 5, 6 anos e depois se especializa, né? Correto. Você fiz 6 anos, daí agora, o que eu vou fazer, né? Porque senão você vira apenas um médico geral. E hoje um médico geral, ou antes também, não, tem um destino meio programado. Vou trabalhar em PSF, né, programa de saúde, aquele negócio da plantão, e eu não queria aquilo. Desde sempre eu entendi que a medicina possibilitaria eu atingir algo mais. Então, dentro disso, eu fui olhar para o mercado. Tá, o que eu quero? Eu falei, parece que eu quero cirurgia plástica. Não sei, eu sempre... Porque eu fui criado ao lado de mulheres fortes, né? Eu tenho 2 irmãs, eu tenho uma tia que era incrível, ela me deu muito suporte nessa época, minha mãe. Então, eu entendi que o mercado... E minha tia é estilista, minhas irmãs são lindas, minha mãe também já foi até modelo, então, quando ela era mais nova, já desfilou. Então, eu tinha um universo feminino e da beleza como algo, assim, que eu admirava. Daí eu fui tentar cirurgia plástica, mas para fazer cirurgia plástica você tem que fazer cirurgia geral. Então, eu passei em cirurgia geral, na Federal também. Eu era aquele cara assim, eu queria, eu conquistava. Não era simples, não foi... Contando a história é simples, mas não é. Passei em cirurgia geral, 15 dias fazendo cirurgia geral, que daí você faz cirurgia de abrir intestino, abrir barriga, essas trenheiras todas. Daí eu falei assim, você quer saber? Esse negócio aqui não tá para mim, não. Eu queria um negócio mais tranquilo. Eu falei, não, mas eu gosto da medicina, mas eu gosto da beleza. Eu olhei para o mercado e falei, tem a dermatologia. E dentro da dermatologia tinha uma área num congresso que eu já tinha ido chamado cirurgia dermatológica. Então, tipo assim, não era dermatologia, não era cirurgia plástica, era cirurgia dermatológica. Eu era mais invasivo do que o médico que passava os cremezinhos, dermatologia, mas eu não precisava ficar abrindo barriga de ninguém, que era cirurgia geral, para chegar na cirurgia plástica depois. Então, eu me encontrei, entendi o que eu iria fazer. Daí eu prestei dermatologia. Primeiro eu liguei para minha mãe. Mãe, olha,
comemoração do meu primeiro lugar na cirurgia geral, né? Chamou os amigos, então aquilo tudo. Com 15 dias eu liguei, mãe, antes de mais nada eu quero te falar que é uma decisão de alguém corajoso, não é de um covarde, tá? Ela que foi, vou largar a cirurgia geral, vou estudar mais um ano e vou tentar dermatologia. Ela falou, filho, você sempre decidiu, vai embora. Bora. Então daí foi isso. Fiquei um ano estudando, prestei dermatologia, passei aqui em São Paulo no SUS, que fala, né? Passei em primeiro lugar no SUS aqui na época, você poderia escolher onde você queria fazer dermatologia dentro das opções, Guarulhos, Jundiaí e tudo mais, mas eu fui chamado para fazer federal em Goiânia também. Falei, tá, morei aqui uma semana, 10 dias, voltei para Goiânia, fiz dermatologia na federal, porque minha ideia é depois criar uma rede lá, né, de pessoas, de conhecimento. A hora que eu acabei a dermatologia, eu falei assim, agora eu tenho que fazer a cirurgia dermatológica para o meu plano funcionar. Vim para São Paulo de novo, morei 2 anos aqui, fiz na Faculdade de Medicina do Santo André, chama ABC. Fiquei 2 anos, cirurgia dermatológica, voltei para Goiânia e de lá, até hoje, graças a Deus, só crescimento.